Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de português, é a nossa aula de número 24 e o tema da aula de hoje é pontuação. Então vamos começar pela vírgula. A ordem direta da oração e a proibição da vírgula. Uma oração está na ordem direta quando seu primeiro termo é o sujeito, o segundo é o verbo e o terceiro é o complemento. A oração que se apresenta na ordem direta não admite vírgulas entre seus termos sequenciais. Vírgula proibida na ordem direta, entre o sujeito e o predicado, entre o verbo e o seu complemento, objeto, entre o nome e seu complemento nominal, entre o nome e seu adjunto adnominal. Vírgula para separar os elementos de um termo composto. Quando um termo, sujeito, objeto, adjunto adverbial, aposto, etc., apresentam mais de um elemento formador, eles devem ser separados por vírgula. Gostava daquele lugar, gostava do silêncio, da solidão, do cheiro do mato, do barulho da água, do riachinho, da companhia dos pequenos seres humildes da floresta. Nesse período, as vírgulas separam elementos que formam o objeto indireto de gostar. Vírgula para isolar o aposto explicativo. O aposto explicativo esclarece o sentido de um nome anterior e sempre deve ser isolado por vírgula ou vírgulas. A neve do Kilimanjaro, o pico mais alto da África, está diminuindo rapidamente e, segundo os cientistas, poderá desaparecer dentro de 20 anos, em razão do aquecimento global. Vírgula para isolar o vocativo. O vocativo é um termo independente na estrutura sintática da oração, ou seja, ele não faz parte nem do sujeito nem do predicado, e por isso fica sempre separado por vírgula ou vírgulas, qualquer que seja sua posição na ordenação da frase. Vou mudar a cara desta cidade, meu povo de São Paulo. Vírgula para isolar adjuntos adverbiais deslocados. O posicionamento mais usual do adjunto adverbial é no fim da frase, posição em que ele, por não interromper a ordem direta, não fica isolado por vírgula. O incêndio destruiu a mata rapidamente. Então aqui rapidamente é adjunto adverbial. Ela comprou um carro novo no início do ano. Também, no início do ano, é adjunto adverbial. Quando o adjunto adverbial é deslocado para o início ou para o interior da oração, a presença ou a ausência da vírgula depende da maior ou menor extensão desse termo. Se ele tem pequena extensão, uma só palavra, a vírgula é opcional. Rapidamente, vírgula, o violento incêndio destruiu boa parte da vegetação. Rapidamente, o violento incêndio destruiu boa parte da vegetação. Então aqui, como é uma palavra, apenas é opcional. As duas formas estão corretas. O violento incêndio, vírgula, rapidamente, vírgula, destruiu boa parte da vegetação. O violento incêndio rapidamente destruiu boa parte da vegetação. Então, nos dois casos também está correto, beleza? Já que é apenas uma palavra. Então, neste caso, a vírgula é opcional. Se, no entanto, o adjunto adverbial é mais extenso, representado por uma expressão, geralmente ele fica isolado por vírgula ou vírgulas. No início do ano, vírgula, ela comprou um carro novo. Ela, vírgula, no início do ano, comprou um carro novo. Ela comprou, vírgula, no início do ano, vírgula, um carro novo. Por causa das chuvas, vírgula, muitas cidades ficaram isoladas. Muitas cidades, vírgula, por causa das chuvas, vírgula, ficaram isoladas. Vírgula para separar expressões explicativas. Existem certas expressões que se empregam para explicar uma ideia ou informação. Existem outras que servem para retificar, corrigir, continuar ou concluir o que se está dizendo.
Exemplos: isto é, ou seja, a saber, quer dizer, aliás, além disso, com efeito, por exemplo. Depois de amanhã, ou seja, na véspera de sua viagem, voltarei aqui. As mulheres casadas vivem mais que os homens, ou pelo menos as viúvas. Vírgula para indicar a elipse do verbo. Na estrutura da oração, o verbo está em elipse quando, por ser facilmente identificável, deixa de ser apresentado. A vírgula é então empregada para indicar essa omissão. O estadista pensa na próxima geração, o político na próxima eleição. Então, a vírgula indica a elipse da forma verbal pensa. O político pensa na próxima eleição. Todas as mulheres deveriam se casar um dia. Os homens, vírgula, nunca. A vírgula indica a elipse de não deveriam se casar. Os homens não deveriam se casar nunca. Vírgula obrigatória. A vírgula entre orações. Vírgula obrigatória. Oração coordenada, oração coordenada. Deus quer, vírgula. O homem sonha, vírgula. A obra nasce. Então nós temos 3 orações coordenadas, separadas por vírgulas. Volte logo para a casa de seus pais, vírgula, que eles estão com saudades de você. Então nós temos aqui também 2 orações coordenadas separadas por vírgula. A vírgula entre orações coordenadas ligadas por e. Quando 2 coordenadas são ligadas pela conjunção e, a vírgula é proibida quando o sujeito é o mesmo nas 2 orações. Fernanda discordou da decisão do diretor e pediu demissão do cargo. Então aqui o sujeito é o mesmo. O sujeito de discordou da decisão do diretor é Fernanda e o sujeito de pediu demissão do cargo também é Fernanda. Então, neste caso, a vírgula é proibida. A vírgula é opcional quando os sujeitos são diferentes e também quando o e aparece repetido. Veja como exemplos as possibilidades de pontuação nas 2 frases de cada par. O prefeito pressionou os vereadores e o projeto foi aprovado rapidamente. Nesta frase sem vírgula, o prefeito pressionou os vereadores, vírgula, e o projeto foi aprovado rapidamente, neste caso com vírgula. Já que, neste caso, os sujeitos são diferentes. O sujeito de pressionou os vereadores é o prefeito, e o sujeito de foi aprovado rapidamente é o projeto. Vamos ver outro exemplo. Os vendedores gesticulavam e gritavam e ofereciam seus produtos. Aqui, neste caso, o e aparece repetido. Então, neste caso, a vírgula é opcional. Os vendedores gesticulavam, vírgula, e gritavam, vírgula, e ofereciam seus produtos. O ponto e vírgula entre orações coordenadas. Nas orações coordenadas, é usual o emprego do ponto e vírgula em lugar da vírgula para separar 2 orações. Bateu insistentemente a porta, ponto e vírgula, porém tudo continuou quieto dentro do casarão. Então aqui nós temos 2 orações coordenadas, separadas por ponto e vírgula. Outro exemplo de vírgula obrigatória. Oração subordinada adverbial, vírgula, oração principal. Se o homem tivesse criado o homem, teria vergonha de sua obra. Então, nós temos aqui uma oração subordinada adverbial condicional e, posteriormente, nós temos a oração principal. Então, separando elas, uma oração subordinada adverbial que vem precedida da oração principal, a gente separa elas por vírgula.
Oração adverbial depois da principal. Se no período a oração adverbial posiciona-se depois da oração principal, a vírgula é facultativa. A colheita foi muito boa, oração principal. Embora tenha chovido pouco nos últimos meses, oração subordinada adverbial concessiva. A colheita foi muito boa, oração principal, vírgula, embora tenha chovido pouco nos últimos meses. Oração subordinada adverbial concessiva. Então, no primeiro caso, sem vírgula, né? E no segundo caso, com vírgula. Como a vírgula aqui é facultativa, as duas formas estão corretas, beleza? Oração adverbial intercalada na principal. Se no período a oração adverbial intercala-se na principal, ela deve ficar isolada por vírgulas. Os jovens, vírgula, à medida que vão se tornando mais adultos, oração subordinada adverbial proporcional, vírgula, tornam-se também mais compreensivos em relação aos pais. Vírgula obrigatória. Oração principal, vírgula, oração subordinada adjetiva explicativa. A mulher abraçou o filho caçula, vírgula, que chorava de frio e de cansaço. Então nós temos aqui a oração principal precedendo a oração subordinada adjetiva explicativa. Neste caso, haverá vírgula entre elas. Van Gogh, vírgula, que pintou quadros hoje valiosíssimos, morreu na miséria. Então, nós temos aqui que a oração subordinada adjetiva está no meio da oração principal, né? Então, neste caso, haverá vírgula entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva explicativa. Vírgula proibida. Oração principal, oração subordinada substantiva. Ninguém desconhece, oração principal, que a situação da empresa ainda é extremamente difícil. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Muitos tinham dúvidas, oração principal, de que a economia brasileira pudesse melhorar um pouco neste ano. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Nesses dois exemplos, entre a oração principal e a oração subordinada, não há vírgula, beleza? Oração subordinada substantiva antes da oração principal. A oração subordinada substantiva pode anteceder a principal e, nesse caso, é necessário empregar a vírgula entre elas. Que aquela situação se resolvesse rapidamente era o desejo de todos. Então, nós temos aqui que era o desejo de todos é a oração principal, que aquela situação se resolvesse rapidamente é a oração subordinada substantiva. Oração substantiva positiva. Diferentemente das demais orações substantivas, as apositivas ficam separadas da principal por vírgula ou vírgulas. O sonho de Madre Teresa que o mundo fosse menos desigual ainda está distante. Que o mundo fosse menos desigual é oração subordinada substantiva positiva, que está separada por vírgulas. Vírgula proibida. Oração principal, oração subordinada adjetiva restritiva. Os vaqueiros conheciam bem os caminhos que cortavam o árido sertão. Então, nós temos aqui, os vaqueiros conheciam bem a oração principal, que cortavam o árido sertão, é a oração subordinada adjetiva restritiva, e nós temos que entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva restritiva não há vírgula. A história é um conjunto de mentiras, é a oração principal, sobre as quais se chegou a um acordo, oração subordinada adjetiva restritiva. Então, nós temos aqui que entre a oração principal e a oração subordinada adjetiva restritiva não há vírgula. Ponto e vírgula.
O ponto e vírgula indica na escrita uma pausa um pouco mais longa que a vírgula e um pouco mais breve que o ponto. São poucas as orientações realmente funcionais para o emprego desse sinal de pontuação, já que seu uso depende não só da organização sintática da frase, mas também das opções estilísticas de quem produz o texto. São apenas 3 os casos que, por conta de ocorrências mais regulares, possibilitam uma sistematização do uso do ponto e vírgula entre leis, decretos e regulamentos. Inciso 1º, erradicação do analfabetismo, ponto e vírgula. Inciso 2º, universalização do atendimento escolar, ponto e vírgula. Inciso 3º, melhoria da qualidade do ensino, ponto e vírgula. Inciso 4º, formação para o trabalho, ponto e vírgula. Inciso 5º, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Outro exemplo do uso do ponto e vírgula entre orações coordenadas que já apresentam vírgulas. Lágrimas, vírgula, ameaças, vírgula, destemperos, vírgula, biliosas crises de ciúme, vírgula, o travo das noites vazias que repentinamente se povoavam de suspeitas e dúvidas, ponto e vírgula, e a chuva molhando o cimento, vírgula, e ele encharcando sob a marquise, vírgula, à sua espera, ponto e vírgula, e os dois muito juntos na penumbra do quarto do pequeno apartamento conjugado. Outro exemplo do uso do ponto e vírgula entre orações coordenadas longas. Os velhos cronistas são unânimes em dizer que a certeza de que o marido ia colocar-se nobremente ao lado do alienista consolou grandemente a esposa do boticário, ponto e vírgula, e notam com muita perspicácia o imenso poder moral de uma ilusão. Os 2 pontos. Esse sinal de pontuação tem ocorrência regular principalmente em 3 casos. Vamos ver cada um deles. O primeiro, anteceder o início de falas de pessoas ou personagens. Voltou até a mesa e me despeço, apertando a mão de um por um, 2 pontos. Até logo, muito prazer Até logo, muito prazer. João Leite me aguarda junto à porta, 2 pontos. Que é que você foi fazer? Me despedir de seus amigos. Ele solta uma gargalhada, 2 pontos. Aqueles não são meus amigos estão na mesa ao lado, aqueles eu nem conheço. O segundo uso regular dos 2 pontos, introduzir uma enumeração. 5 ameaças à vida na Terra, 2 pontos. Aquecimento global, biodiversidade, água, petróleo, lixo. O terceiro uso dos 2 pontos, iniciar um esclarecimento ou conclusão do que já foi referido. Charles Dickens foi o homem mais corajoso que já existiu, 2 pontos. Teve 10 filhos no tempo em que eles não eram dedutíveis do imposto de renda. As reticências indicam uma interrupção na sequência normal da frase e são empregados nas seguintes situações. Primeira, sinalizar a exclusão de trechos de um texto. 1921, Rio de Janeiro, Pixinguinha. Anunciam que o conjunto Os Batutas atuará em Paris e espalha-se a indignação na imprensa brasileira. O que vão pensar do Brasil os europeus? Acharão que este país é uma colônia africana? Reticências. Pixinguinha, um dos negros do conjunto, é o melhor músico do Brasil. Ele sabe disso e o assunto não lhe interessa. O segundo uso das reticências, expressar dúvida, surpresa, timidez ou indecisão.
tudo tão vago. Sei que havia um rio, um choro aflito. Alguém cantou, no entanto. Outro uso das reticências: indicar em um diálogo a interrupção de uma fala. Mas por que não vota nele? Não voto porque não o conheço intimamente de perto, como já disse ao Senhor. Antigamente, reticências. Você não pensava assim, não é? É verdade, mas de uns tempos a esta parte dei em pensar. Faz mal o partido reticências. Um outro uso das reticências: sugerir ao leitor que complete um raciocínio. Serei vosso escravo e vosso cão, deitar-me-ei a vossos pés quando estiverdes acordada, velarei com meu punhal quando a noite cair, e se algum dia vos me puderdes amar, então, aspas. As aspas têm empregos bastante variados nos diferentes tipos de texto. Vamos ver alguns deles. Destacar neologismos, termos estrangeiros, gírias, etc. O sonegômetro aponta para uma sonegação estimada em 24% do total da arrecadação. Então aqui, sonegômetro seria um neologismo, já que é uma palavra ou expressão nova formada no interior da língua ou importada de outro sistema linguístico. Aspas. Outro uso das aspas: destacar títulos de obras, livros, músicas, filmes, etc. O romance, abre aspas, Med Maria, fecha aspas, do escritor amazonense Márcio Souza, relata a trágica epopeia da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, na Amazônia. Outro uso das aspas: atribuir sentido irônico a uma palavra, expressão ou frase. Sua administração na empresa sempre foi, abre aspas, exemplar, fecha aspas. Humilhava funcionários, demitia sem motivos justos, não pagava horas extras, não cumpria as obrigações trabalhistas, era, enfim, o verdadeiro, abre aspas, empresário moderno, fecha aspas. Outro uso das aspas: indicar a transcrição literal de uma fala. A frase, abre aspas, é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade, fecha aspas. Foi usada pelo astronauta Neil Armstrong quando, em 1969, ele se tornou o primeiro ser humano a pisar na Lua. Outro uso das aspas: sinalizar o início e o fim de um texto, trecho transcrito. Ban Ki-moon declarou: precisamos nos unir, a violência contra as mulheres não pode ser tolerada de nenhuma forma, em nenhum contexto, em nenhuma circunstância, por nenhum líder político, nem por nenhum governo. Travessão. Esse sinal de pontuação tem 3 usos principais. Vamos ver cada um deles. Introduzir a fala de uma pessoa ou personagem. O garotinho, a caminho da escola com o pai, pergunta-lhe, travessão. Papai, é justo alguém ser castigado por alguma coisa que não fez? O pai convicto, travessão. Não, meu filho, claro que não é justo. Isso seria inaceitável. Mas por que você está perguntando isso? E o garotinho, travessão. É que eu não fiz a lição de casa. Outro uso do travessão: separar palavras, expressões ou frases explicativas. De sua área total, travessão, aproximadamente
1.200.000 km², travessão, 2/3 localizam-se no subsolo do centro-sudoeste do Brasil. O restante distribui-se em territórios da Argentina, Uruguai e Paraguai. Outro uso do travessão: separar orações intercaladas no texto. Ao escolher os episódios mais macabros e inacreditáveis dos registros históricos dos 5 anos da construção da ferrovia Madeira-Mamoré e concentrando-os em 3 meses de pesadelo, Márcio Souza força o leitor, travessão. Neste momento, já quase um personagem emaranhado na vegetação, travessão a confrontar o inferno. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.